Fala galera, bom, André Limas aqui de novo hoje para falar sobre Detroit Lions. O Detroit Lions, que é um time que na última temporada quase foi para o Super Bowl, saiu daquele ostracismo, aquele time que só perdia e começou a vencer, né? Já não desde a última temporada, isso já vem acontecendo já no processo com o head coach Dan Campbell, né? Desde que ele chegou, ele vem fazendo esse time evoluir, passou por uns problemas no início do processo, mas depois que o time tomou jeito, já era. Esse time começou a vencer, na última temporada chegou na final da NFC, até o halftime estava ganhando por 3 posses do San Francisco 49ers, mas por problema de play calling e tomadas de decisão, principalmente do Dan Campbell, o time desandou e acabou perdendo o jogo. Dito isso tudo, como eu falei, Dan Campbell continua, a comissão técnica como a toda continua. E como falei, o Dan Campbell ele precisa acertar mais nas suas tomadas de decisão. E, obviamente, né, isso vai passar também pelos seus coordenadores. O coordenador ofensivo, que é o Ben Johnson, cara, ele é uma das mentes brilhantes ofensivas. Ele joga no esquema de múltiplos, ou seja, o ataque dele varia de formação toda hora. Uma hora tá em shotgun, outra hora tá em pistol, outra hora tá em I formation, outra hora tá em single back, outra hora tá numa formação em I, e assim vai caminhando o ataque pelo campo, que também acaba sendo imprevisível para as defesas, tá? Porque elas não sabem o que vai acontecer, mesmo com essas inúmeras formações, não tem uma tendência. Claro, é um ataque que baseia-se muito no jogo terrestre, mas também quando passa a bola ele é bem efetivo. Mas primeiro vamos falar um pouco sobre o jogo terrestre. A gente tem a dupla de running backs, Jahmyr Gibbs e David Montgomery. Essa dupla de running backs que é um running back muito explosivo, muito rápido, que é um cutback nato, aquele running back que faz a leitura do gap e rapidamente entra no gap e consegue também ter uma visão muito boa em open field, se livrando de tackles, né, ajudando os bloqueios em campo aberto, que é o Jahmyr Gibbs, né? Então é um running back que na verdade não é um running back número 1, porque nesse time não tem running back número 1, porque do lado dele tem o David Montgomery, que é um running back mais forte fisicamente, é um running back mais pesado, mas isso não quer dizer que ele não seja rápido, que ele não seja explosivo. É tão rápido, tão explosivo quanto. E dito isso tudo, né, essa dupla consegue entrar nos momentos certos. A troca desses running backs no momento correto do jogo é excelente do Ben Johnson. Quando ele quer ganhar terreno, quando ele quer ganhar jardas, quando ele quer caminhar pelo campo, ele chama o Jahmyr Gibbs na maioria do tempo. Quando ele quer ganhar poucas jardas, ou quando ele vê que a defesa tá mais física, que a defesa tá preparada para o jogo terrestre e bota uma formação mais pesada, ele chama o Montgomery, assim quando chega na red zone, tá? Outro fator interessante, o Jahmyr Gibbs ele recebe mais passes do que o Montgomery. Isso não significa que o Montgomery também não é um bom recebedor. Ele não é um recebedor... Ele é um recebedor de nota 5, vamos dizer assim. Ele passa no final do ano, mas acaba não sendo aquele principal recebedor como o Jahmyr Gibbs, que é um running back que recebe passes que é um nota 7, 8, 8,5, tá? Dito isso tudo, quando eu digo de recepção, a gente tem que falar, obviamente, sobre o trio de recebedores, comandado por Jameson Williams, Amon-Ra St. Brown e, para finalizar, Khalif Raymond. Esse trio de recebedores, que não são todos recebedores, porque ainda tem um Sam Laporta tight end, que é um tight end que bloqueia muito bem e recepciona muito bem, mas esses 3 recebedores que eu disse anteriormente, os 3 wide receivers, cara, eles são os caras que conseguem ter a junção de tudo que um ataque precisa. O Amon-Ra St. Brown é um recebedor que recebe muito bem passes em rotas médias e curtas, longas também, mas, cara, ele é um cara que tem um release muito rápido, tem um release muito, 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 muito bom, né? Só não é melhor que o Devonta Adams, mas, assim, isso não desmerece ele, tá? Isso só mostra o quão ele é bom. E automaticamente foi um cara que chamou muita atenção, até porque é o estilo que esse time joga. Passes médios e curtos o tempo inteiro, leituras rápidas do Jared Goff, sabe?
O Jared Goff não é um quarterback que tem um braço muito forte, que não tem uma cintura que faz com que o torque faça com que essa bola viaje muito pelo campo. Então acaba rolando de que esse ataque ele precisa ter esses passes mais curtos e médios no campo. E ele encontra muito fácil o Amon-Ra St. Brown, porque ele se livra muito bem da marcação, ele encontra muito bem buraco no meio das zonas. Então, é o recebedor número 1. Tem o Raymond também, como recebedor, ao lado do Jameson Williams, os dois são recebedores 2. O Raymond não é tão físico assim, ele também recepciona em rotas médias e curtas. O Williams, ele é um recebedor que é mais em profundidade, é um cara que consegue correr rotas longas com tranquilidade, é um cara que estica muito bem o campo, faz rotas longas muito bem, médias e longas, esse já é um diferencial dele. É um cara que pega muito bem bolas contestadas, é o recebedor físico desse time, não que o Amon-Ra não seja, porque o Amon-Ra também ele pega bolas contra linebackers, mas vocês entenderam o que quis dizer, né? É o cara que disputa contra safety, é o cara que disputa contra corner e faz esse ataque ganhar jardas em bolas contestadas. Dito isso tudo, a gente vai para a defesa, uma defesa comandada por Aaron Glenn, que é um coordenador defensivo que andou por boa parte do tempo junto com o Dan Campbell em outros times, mas é um coordenador defensivo que demorou a ajustar essa defesa, inclusive ainda está nesse trabalho, porque o problema nem tá no front seven, o problema tá na secundária, mas eu vou chegar lá. Primeiro a gente fala sobre um sistema que joga numa 4-3, às vezes joga em 4-2-5 níquel, não manda muita blitz, na verdade ele só manda blitz no momento que deve ser mandado, sabe? No momento que ele vê que precisa ser, no momento que ele precisa dar uma agressividade maior pro time adversário, na hora que ele precisa pressar esse passe do quarterback, na hora que ele vê que as corridas estão sendo... que as corridas estão se dando muito bem em um lado da defesa dele, ele percebe que precisa fazer isso para poder parar essas corridas, então ele desbalanceia um pouco, ele vai lá e manda blitz, e isso é importante, mas assim, é um cara que tem esse equilíbrio, ele consegue tranquilizar muito em relação às questões da blitz, não é um cara que fica focado o tempo inteiro em mandar blitz porque precisa pressionar o tempo inteiro. Inclusive é um fator muito interessante, porque ele deixa os seus dois defensive ends nessa temporada serão Aidan Hutchinson e o Marcus Davenport, vindo de Minnesota, que são os principais defensive ends desse time, junto com DJ Reader, defensive tackle, vindo de Cincinnati Bengals, não é a Universidade de Cincinnati, mas do Cincinnati Bengals, são os caras que vão pressionar. DJ Reed é um nose tackle clássico, é um cara pesado, é um cara muito forte fisicamente, é um cara que vai pro bull rush sempre. Então assim, isso dá uma tranquilidade para os dois ends irem e fazerem seu jogo contra os tackles tranquilamente, tá? Dito isso tudo, o Anzalone é o linebacker, ele é um cara que controla muito bem esse meio do campo, é um cara que tem uma leitura muito boa, é um cara que consegue ser o capitão dos linebackers tranquilamente, capitão da defesa também, né? Consegue ajustar as marcações, é um cara veterano. É um fator crucial para essa defesa. E aí vem o problema. O problema é secundária. O nosso querido Glenn, ele gosta de jogar com dois safeties no fundo, como a galera gosta de dizer. Normalmente ele joga em marcação pessoal ou cover 4. Como assim? Quarters, né? Como você queira. Como assim dois safeties no fundo com marcação pessoal? É a cover 2 man, ou cover 5, como algumas pessoas gostam de chamar, mas eu prefiro cover 2 man. E a quarters ou cover 4, tá? São as duas principais chamadas dele. E isso foi um problema, porque os corners precisam jogar muito bem marcação individual. E ele sofreu para encontrar corners assim. E ele tá arriscando nessa temporada com a dupla de corner. Carlton Davis, vindo de Tampa Bay. E Terrion Arnold, cornerback, vindo de Alabama. Essa dupla, o Arnold ele consegue tranquilamente jogar em marcação individual. Um corner que sabe marcar muito bem individual. E o Carlton Davis, ele jogava na defesa de Tampa Bay, que era de Todd Bowles, que é uma defesa que normalmente é marcação individual. Normalmente os corners estão em marcação pessoal. Então assim, são dois corners acostumados a jogar assim. Tende a ser mais tranquilo, tende a não ser um problema secundário, tende. A dupla de safeties é o Kirby Joseph e o Brian Branch, que já estavam no time, não são adições. Então assim, esses caras são os principais
para fazer essa defesa andar. Se eles não jogarem bem, essa defesa vai ser um problema de novo, tá? Dito isso tudo, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido. Time do Detroit Lions aí analisado, e até uma próxima. Tchau, tchau.